Se você está pensando em morar aqui na Itália, você precisa assistir esse vídeo hoje e procurar casa. Essa é a nossa quarta casa alugada aqui na Itália e as primeiras experiências não foram nada fáceis. Mas agora, finalmente encontramos uma casa reformada, com tudo novo, o preço justo, bem localizada e, é claro, eu vou te contar como nós conseguimos isso. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre aluguéis na Itália em 2026, a nossa experiência, o que é preciso para alugar uma casa aqui na Itália, o que os italianos realmente querem que você tenha para você conseguir alugar, o que a maioria faz e o que você não precisa fazer. Então fica comigo até o final do vídeo e bora descobrir. Bom, tudo começou quando nós decidimos começar a nossa jornada aqui na Itália. Nós morávamos em Londres e aí nós viemos para a Itália. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo específico do porquê é que nós deixamos Londres e viemos para a Itália. Bom, nós tínhamos um casal de amigos que moravam em uma cidade vizinha de Veneza e nesse apartamento onde esses nossos amigos moravam, tinha um apartamento vago. E aí eles meio que fizeram aquela intermediação presencial por nós, entre eles, nós e o proprietário desse apartamento. Conversaram, nós também conversamos por ligação com esse proprietário, resolvemos tudo o que tinha que resolver por ligação. Os italianos aqui, gente, eles têm muito de confiar na nossa palavra, entendeu? Então, assim, por mais que a gente estava longe e conversava por telefone, andou tudo bem, ele acreditou na nossa palavra, nós também acreditamos na dele, então fomos para a primeira experiência de morar do lado da cidade de Veneza. Para quem tem curiosidade, a cidade se chamava Dolo. Fica muito pertinho de Veneza, questão de 20 minutos de carro. Essa primeira experiência, ela foi boa. Como é a primeira casa no lugar na Itália, ela foi ótima, na verdade. Porque, assim, era um apartamento grande, de um quarto, sala, cozinha, bilocale, né, que se chama. Tinha o banheiro, tinha todos os móveis completos. E o valor, assim, era justo, né, porque era um valor de 850. Porém, com as despesas, né, que são as contas de luz, água, gás, tudo incluído. Porém, como a gente foi conhecendo a cidade, né, conhecendo ali as oportunidades de emprego, principalmente em questão de documentação, que nos fez mudar dessa outra cidade para uma outra cidade, mais aqui para as Dolomitas, no caso, né. Nessa cidade que nós estamos em Dolo, nós descobrimos que a documentação lá era muito complicada no meu caso, né? Porque o meu marido, ele já tinha os documentos, né? A cidadania italiana, e eu precisava me legalizar com o permesso de soggiorno. Nós descobrimos que Veneza ela é muito grande e para fazer a documentação na cidade de Dolo, né, para pegar o permesso de soggiorno, ela pega toda a província ali de Veneza, então assim, não tinha como escapar, eu tinha que fazer a documentação na província de Veneza, onde é muita gente, vocês têm noção. E para você conseguir o permesso de soggiorno ali na região ali de Veneza, é em torno de 1 ano. E aí, assim, alguns trabalhos, eles podem até te empregar, né, com a ricevuta, que é um documento que diz que você está esperando o permesso de soggiorno. E aí foi isso, né, assim, que deixou a gente um pezinho ali para trás. Então, provavelmente a gente ficou ali, que eu me lembro, foi em torno de 1 mês no máximo. A gente foi para uma outra cidade procurar uma outra casa, né? Como a gente já tava aqui na Itália, então assim, foi mais fácil procurar por conta nossa. Porque assim, tem muita gente que acha que, tipo assim, eu vou ir, vou fazer minhas malas, vou chegar na Itália e lá eu procuro, vou ficar em Airbnb, em hotel e lá eu dou um jeito. Gente, não é muito bem assim. É muito difícil você encontrar casa para alugar realmente aqui na Itália. Então, como nós já estávamos aqui, nós decidimos ir uma outra cidade, né, procurar outra casa. E aí nós encontramos essa outra casa, que era assim, essa experiência já não foi tão boa, porém em partes, porque foi boa por conta da documentação, que a diferença, para vocês terem noção, o permesso de soggiorno eu consegui em muito pouco tempo, em menos de 1 mês, vamos dizer assim. Foi questão de 2, no máximo 3 semanas esperando, para vocês terem noção o quanto muda de cidade para cidade, entendeu? A documentação, seja cidadania, seja só o permesso, seja qualquer coisa. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo específico sobre o permesso de soggiorno, em qual cidade eu fiz a minha documentação, que eu consegui em apenas 15 dias, o que é muito difícil, juro pra vocês. Tá, e aí a nossa segunda experiência foi assim, o monolocale, onde era só um cômodo da casa. Por exemplo,
Aqui na minha frente já tá a pia, e aqui onde eu tô já é a cama. Aqui do meu lado é o guarda-roupa. Ali do lado só tem uma portinha pro banheiro. Não tinha box. Tinha o BD, com certeza. O banheiro não pode ter box. Mas BD aqui na Itália com certeza vai ter. Vocês podem ter certeza disso. O box pode ser minúsculo, mas vai ter um BD no seu banheiro. Assim, tinha todos os móveis. Porém, era muito pequenininho, sabe? Pra mim e pro meu marido. Porém, assim, era uma cidade melhor, onde tem mais oportunidade de emprego, onde a gente, assim, poderia estar começando mesmo, sabe? Um início ali pra gente começar a vida na Itália. Então, nós fomos pra cidade, visitamos, conversamos com o proprietário, né? Ele falou assim: é isso que eu tenho. O valor, assim, o valor tava bom. Que eu me lembro, o valor desse monolocale minúsculo, muito minúsculo. Você conseguia dar, tipo, 3 passos na casa, juro. Era um valor tipo 480, sem as contas incluídas, a conta de luz, de água, do escaldamento, né, que é ou a gás, né, que é a mesma coisa, que usa para esquentar a casa ou para quando usar quando tá frio, calor, quer dizer. Então, assim, nós ficamos ali, né, aceitamos o contrato ele pediu trabalho de contrato indeterminado, ele pediu a caução, que essa aqui é uma regra muito, muito, muito levada a sério na Itália. Alguns proprietários pedem de 2 a 3 meses, varia. E aí, nós assinamos o contrato e nós ficamos ali. Nós ficamos em torno de 1 ano até a gente conseguir achar uma outra casa. Que foi agora, é a terceira experiência. Nós encontramos uma casa também na mesma cidade, porém um pouquinho maior, onde já tinha uma sala, uma cozinha maior e o quarto separado, né, que é bilocale que se fala. E tinha o banheiro também, onde era um pouquinho maior. Era só pra nós duas mesmo, então ainda tava tudo muito ótimo. E aí foi a mesma coisa, né? Pedem trabalho, contrato de trabalho determinado, caução, foi isso que ele pediu pra gente. No dia que nós fomos ver essa casa, gente, pra vocês terem noção, era tipo uma entrevista, tinha nós e já tinha uma outra fila de pessoas esperando pra ir ver a casa. Então assim, é muito concorrido os aluguéis aqui na Itália, vocês não têm noção. E aí nós alugamos essa casa, era um apartamento e uma rua muito bem localizada, ótima, porém tinha um defeito, era uma casa mansarda. Assim, é muito bonitinho uma casa mansarda, mas com o tempo, né, você vai vendo que, tipo assim, faz falta, mulher, uma casa normal, com um teto lá em cima, onde às vezes você esquece, você levanta da cama e bate a cabeça. Era tudo mansarda, a sala era mansarda, o quarto era mansarda, o banheiro era mansarda, era tudo mansarda, entendeu? Pra quem já morou uma mansarda ou já viu uma casa mansarda, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. E aí, a nossa quarta experiência hoje, que é essa casa linda, maravilhosa onde nós estamos hoje, foi totalmente diferente a experiência, porque a gente não encontrou através de aplicativo, como essa última que a gente foi. A segunda que eu falei pra vocês, que foi o pequenininho, eu encontrei em um grupo de Facebook, onde tinham várias pessoas comentando que queria, mas eu fui atrás, eu fiquei em cima do proprietário, mandava mensagem, entendeu? A gente foi, visitou, enfim. Essa aqui foi diferente, a gente não encontrou por aplicativo, por grupo de Facebook, nada. Essa casa aqui, graças a Deus, gente, foi assim, uma bênção em nossas vidas. E aí eu conheço uma pessoa maravilhosa, que hoje ela é uma amiga minha muito querida. Ela nos indicou nessa casa aqui, onde, tipo assim, eles estavam terminando de construir. Então, assim, a gente veio visitar, tava ainda na construção, entendeu? Uns 3 meses antes. E aí nós viemos, visitamos, conversamos com o proprietário, nós gostamos, e aí nós já aceitamos, sabe? Foi toda aquela entrevista, onde que a gente trabalhava, onde que a gente morava e tudo mais. E nesse mesmo tempo que a gente dava a palavra para esse proprietário dessa casa, a gente também precisou já conversar com o nosso antigo proprietário. Por quê? Porque pra você sair de uma casa aqui da Itália, você tem que fazer a disdetta, né? Que você tem que avisar o proprietário que você vai se mudar. E aí ele te dá 3 meses, né? Essa disdetta. Alguns pedem 3, mas também alguns podem pedir até 6 meses de disdetta. Que você basicamente tem que avisar o proprietário, falar que você vai sair. E aí nesse tempo, ele tenta encontrar uma outra pessoa para colocar no seu lugar, entendeu? Graças a Deus era o tempo certinho de terminar de construir aqui, né? Porque assim, principalmente se você quiser mudar de casa na Itália e, tipo assim, você não ter como manter 2 aluguéis ao mesmo tempo, né? Nem sempre vai coincidir. Tipo assim, eu quero uma casa, quero mudar de casa, mas não tá reformando. Vocês entenderam a lógica? Tipo assim, não tem como você coincidir de falar, eu preciso sair dessa casa, estou mudando para outro mês que vem, e não dá a disdeta. Se você não cumprir a disdeta, eles pegam aquele valor da caução que eu expliquei para vocês lá no início, que essa caução nada mais, nada menos do que você pagar de 3 a 4 meses de aluguel adiantado. E mais um mês de aluguel que você vai entrar na casa. Então, assim,
é tudo muito regrado aqui na Itália, então você tem que fazer tudo certinho. E aí foi como nós conseguimos alugar essa casa aqui na Itália, porque assim, gente, contato, aquele network que fala, né? Conexão com as pessoas, não ficar dependendo de aplicativos, né? Só assim, você ter amizades mesmo aqui na Itália, sabe? Eu não tô falando nem de amigos brasileiros, não, porque foi uma amiga italiana. E aí, só pra resumir pra vocês, essa é a nossa quarta casa alugada aqui na Itália. Ela não fica na mesma cidade que nós estávamos, ela fica do lado, é um pouco mais perto do meu trabalho. E assim, o valor é super justo. Ela é bem localizada, porém assim, você também tem que levar em conta de que se você for para uma cidade como essa, que é um pouquinho mais afastada, ela não é tipo assim tão turística quanto outras que são mais. Você tem que levar em conta se você vai precisar de um carro, porque a maioria das coisas que você vai precisar fazer aqui na Itália você vai precisar de um carro. Não, pra você ter noção, não tem ônibus sempre. Tem ônibus a cada 1 hora, dia de domingo não tem ônibus, dia de sábado. Se durante a semana dia a cada 1 hora, imagina de sábado. Não tem tanto ônibus assim. Então nós colocamos na balança se ia compensar, se não ia. E analisando tudo, nós decidimos vir. Agora eu vou falar para vocês os melhores aplicativos de como alugar casa aqui na Itália. Um dos mais famosos, que assim, é muito simples de você entrar, baixar o aplicativo, se cadastrar, é o subito.it. Tem também o imobiliare.it, idealista.it e o casa.it. Esses aqui são os melhores aplicativos de sites para você encontrar casa hoje aqui na Itália. E uma dica extra também que eu dou pra vocês é olhar em grupos de Facebook na cidade que você quer. Porque assim, gente, tem muita casa lá, anúncio de casa também, que às vezes a gente não olha e acaba dando certo, entendeu? Então assim, procura, atualiza todo dia, fique em cima do proprietário, porque assim que eles anunciam uma casa boa, bonita, com valor justo, não vai ficar muito tempo. Então, assim, se é o que você quer mesmo, fique em cima, converse com o proprietário, liga, já marca pra ir visitar. Faça tudo muito rápido, porque é muito corrida aqui, gente. Vocês têm noção, é muito difícil aparecer casa boa, com valor justo, localização boa principalmente, e ficar disponível por muito tempo, entendeu? Você não encontra. Tá, agora vamos pra realidade. Eu vou falar pra vocês o que realmente precisa pra estar alugando uma casa aqui na Itália. O primeiro de tudo é o documento de identidade, que é preciso. Infelizmente, você tem que estar legal aqui na Itália, porque eles vão pedir seus documentos. Eles vão pedir também o contrato de trabalho, que preferencialmente que você tenha um contrato de trabalho indeterminado, mas também se você não tiver, nada impede que você consiga alugar uma casa também, entendeu? A gente teve uma experiência lá da segunda casa pequenininha, que ele não pediu o contrato determinado. Então assim, depende muito de proprietário para proprietário, mas não é uma regra e venha já com esse contrato, porque é super importante. Se você tiver ele, é como se você já tivesse uma garantia para conseguir alugar uma casa, tá? Alguns também podem pedir os últimos contra-cheques, né? Ou a sua última busta paga, como se fosse o olerite do Brasil, sabe? Só para ele ver ali a questão da sua renda, se você realmente vai conseguir pagar, que é onde também entra o calção, né? Que são ali 3, 4 meses adiantados do seu aluguel. E aí, se você for fazer aquele tipo de intermediação, eu não tenho muita experiência para falar sobre isso. Mas tem taxa também, né, da imobiliária, tem toda uma taxa ali que eles pegam de você. Então, assim, é mais um dinheiro, né? Se vocês tentarem não fazer essa intermediação, é muito melhor porque você vai gastar menos dinheiro em relação a isso. E aí, resumindo o tipo de contrato e a desdeta, né? Que o contrato eles fazem por tempo muito longos. Tipo, dessa casa aqui, que nós pegamos e as outras também foram contratos de 2 a 4 anos, entendeu? Eles fazem esse tipo de contrato e se precisar você renova. E a desdeta é aquilo que eu comentei anteriormente, que pode ser de 3 a 6 meses, tá? Eles levam super a sério isso. Se você não cumprir essa desdeta, quando você estiver saindo da casa, eles não devolvem o seu dinheiro, tá? Você meio que paga a multa e a multa pode ser o valor total, tá? Dessa desdeta de 3 meses de aluguel adiantado que você pagou lá no início e que você não cumpriu a desdeta certinho. Então, assim, tem que ser tudo muito regrado aqui. E essa desdeta você também pode estar fazendo uma carta registrada, né? Que geralmente funciona assim. Você tem que dar posse, tem que registrar tudo certinho, eles vão colocar no sistema e tudo mais. E aí, gente, entra um pouquinho das dificuldades em 2026, né? Que tem muita coisa acontecendo no mundo hoje, né? Se você for procurar
procurar casa aqui na Itália, né? E também analisando a forma que você for vir, você vai ter que levar em consideração tudo. O tipo de visto que você vai vir, né? A alta demanda que tá aqui na Itália em procurar as casas. Tem poucas opções disponíveis, as que tem, eles alugam muito rápido. Então, assim, você tem que estar muito atenta, deixar a notificação ali do aplicativo ligado, olhar o dia inteiro. Se é o que você quer, assim, você tem que ficar em cima. Porque é só assim mesmo, né, que talvez você vai conseguir, digamos assim, passar na frente de um italiano que talvez vá visitar o mesmo apartamento que você e o proprietário não escolher ele, mas sim você. E é isso, gente. E os últimos conselhos finais deixo aqui pra vocês pra alugar uma casa em 2026 aqui na Itália. É isso. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nesse vídeo, contando um pouquinho da nossa experiência, né, sobre os principais pontos de alugar uma casa aqui na Itália. E se vocês quiserem, eu também posso estar fazendo um tour no nosso apartamento aqui novo na Itália, que assim, ele é uma gracinha, gente, juro pra vocês. É perfeito pra nós, assim. E esse foi o vídeo aqui no canal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha agregado alguma coisa, contando um pouquinho da nossa experiência, nos principais pontos de alugar uma casa aqui na Itália. Se vocês quiserem, eu posso fazer um tour aqui no nosso apartamento novo. Eu mostro um pouquinho pra vocês, ele é uma gracinha, gente. É tudo novinho, sabe? Muito melhor do que Deus poderia dar pra gente. Mas eu acho que esse aqui poderia ser um assunto, né? Um novo vídeo pro canal. Comenta aqui se vocês gostariam que eu fizesse esse tour. E também eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês já passaram por alguma dificuldade, né, em alugar casa aqui na Itália. Comenta aqui qual foi a sua maior dificuldade ou o maior perrengue que aconteceu com você em alugar uma casa aqui na Itália. E também se você tem um sonho de vir pra Itália, ou se você já está aqui, mas que você não está na cidade que você queira, comenta aqui qual cidade você quer morar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com aquela pessoa que quer vir pra Itália, que tá pesquisando como faz pra alugar uma casa. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!